Continue aí compartilhando, curtindo, comentando, deixando seu like, deixando aí seu comentário. Cremos que o céu ele tem uma palavra aos nossos corações. Antes de passar a palavra para o pastor, eu gostaria de deixar aqui já uma reflexão aos nossos corações nessa noite. Reflexão essa que Deus ele colocou no meu coração e eu gostaria de partilhar hoje com vocês. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Ele conta para nós uma história muito conhecida por todos nós. O livro de 2 Reis, capítulo 5, ele nos conta acerca de um homem chamado Naamã. Mas hoje eu não quero falar sobre Naamã. Eu quero trazer uma rápida reflexão acerca de uma personagem que para a história ela é posta como uma coadjuvante, pois o personagem principal é Naamã. Mas mesmo ela sendo coadjuvante, ela nos traz algumas importantes lições que hoje eu gostaria de partilhar com os irmãos. Eu quero deixar um verso como base que vai nos dizer assim, 2 Reis, capítulo 5 e o verso 3. E disse esta a sua senhora: antes, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele certamente restauraria a sua lepra. O texto que nós acabamos de fazer menção essa noite, ele conta para nós acerca de Naamã. Naamã, a Bíblia nos diz que ele era um homem muito valoroso. Era um homem capitão do rei da Síria. Era um homem que possuía muito respeito diante do seu senhor. Mas a Bíblia, ela diz que Naamã era um homem leproso. E agora a narrativa bíblica vai nos dizer que entra uma menina nessa história, que ela é levada presa para ficar a serviço da mulher de Naamã. E o verso que nós lemos vai nos narrar que esta menina, ela vendo a situação de Naamã, ela dá à sua senhora uma alternativa para que Naamã ele fosse no profeta que há em Samaria, que certamente o profeta ele restauraria Naamã de sua lepra. Mas há aqui algumas aplicações sobre a menina que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Perceba comigo, aquela menina, ela é tirada de sua terra de origem. Aquela menina, agora, ela vai para uma terra a qual não é do seu habitat. Aquela menina é da terra de Israel, mas agora essa menina ela é levada juntamente com Naamã para ficar a serviço da mulher de Naamã. E a primeira aplicação que eu encontro nessa passagem é que essa menina, mesmo ela estando em uma terra a qual não era de sua origem, ela não deixa de propagar a sua fé, o Deus a qual ela serve. Então, qual é a primeira lição que nós aprendemos acerca da menina? Fidelidade. Aquela menina, ela estava em uma terra que não era de sua origem. Aquela menina estava em uma terra a qual ela não estava habituada. Mas mesmo em uma terra estranha, ela não deixou de propagar
a mensagem do Deus a qual ela servia. Isso aqui me traz uma linda lição dentro da Bíblia. Fidelidade mesmo em uma terra estranha. Bora para a Bíblia? Você está lembrado no livro de Daniel? A Bíblia fala no capítulo 1 acerca deste jovem, que ele é levado cativo para a Babilônia. E a Bíblia, ela nos diz que este jovem, ele é levado cativo. Chegando na Babilônia, ele tem o seu nome mudado, ele tem a sua roupagem mudada, ele ganha um novo idioma, tem a sua culinária mudada. Mas a Bíblia, ela vai nos relatar que Daniel, ele decidiu não se contaminar com os prazeres babilônicos. O que é isso? Fidelidade mesmo em uma terra estranha. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Você está lembrado dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles jovens, eles não se dobraram diante da estátua, foram jogados na fornalha de fogo, mas mesmo em meio à fornalha, Deus deu a eles o livramento. Aqueles jovens, eles foram fiéis ao Senhor e Deus deu a eles o livramento. Daniel foi fiel ao Senhor, mesmo em uma terra estranha, pois ele estava em um ambiente que não era de sua origem, mas ele decidiu no seu coração não se contaminar com os prazeres babilônicos. A menina, ela estava em uma terra estranha. Ela era da terra de Israel. Agora foi posta em uma terra que não era de sua origem, mas mesmo em uma terra que não era a sua habitual, ela permaneceu ser fiel dentro do seu coração. Qual que é a primeira lição que nós aprendemos através dessa passagem? Fidelidade mesmo em terras babilônicas. Não entendi, irmão Paulo. Nós estamos dentro do mundo, mas nós não podemos deixar sermos corrompidos pelo mundo. Nós estamos dentro de um sistema pecaminoso, mas nós não podemos deixar que a inversão de valores ela impere dentro de nós. Nós temos que ser a diferença. Nós fomos chamados para ser influenciadores e não influenciados pelo ambiente. Glória a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos neste texto é sobre fidelidade. Aquela menina, ela estava em uma terra longe da sua origem, mas aquela menina, ela não se contaminou mesmo estando em uma terra que não era sua. E o texto agora prossegue dizendo, o verso que nós lemos, que aquela menina, ela disse uma mensagem para sua senhora. Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele certamente o restauraria de sua lepra. Em nenhum momento da história, a Bíblia, ela nos relata que esta menina, ela tem um nome. Você pode pegar todo o capítulo de número 5. A Bíblia não vai nos dizer o nome desta menina, mas com este verso eu encontro um rico ensinamento. E aqui eu quero tematizar a nossa rápida reflexão essa noite. Não tem nome, mas carrega uma mensagem. Aquela menina, ela não tinha consigo um nome, mas ela carregava consigo uma mensagem. Oxalá que o meu Senhor, ele fosse até o profeta que há em Samaria. Certamente ele o restauraria de sua lepra. E aqui eu aprendo algo muito interessante. O que, irmão Paulo? Que o mais importante do que ter nome é carregar consigo uma mensagem. Aquela menina, ela carregava consigo, não tinha nome, mas tinha consigo uma mensagem. Ela não era conhecida, não estava nos banners, não estava nos maiores congressos, mas carregava consigo uma mensagem. Porque com Deus é assim, ele usa
aqueles que não são para confundir os que são. O mais importante é carregar consigo a mensagem. O nome aquela menina não tinha, mas tinha a mensagem. Porque Deus, ele usa os desconhecidos. Deus, ele tem um mistério com aqueles que não são. Então, eu venho hoje como um profeta do céu para liberar algo sobre a tua vida. Fique muito tranquilo, pois para a sociedade você pode não ter nome, mas você carrega consigo uma mensagem. Você pode não estar nos maiores congressos, mas você carrega consigo uma mensagem. Você está lembrado de Davi? Davi, para a sociedade, era um simples pastor de ovelhas, mas Deus tinha um cargo para ele. Deus tinha uma unção para Davi. Porque o diagnóstico da terra é diferente do diagnóstico do céu. Para a terra pode não ter valor, mas para Deus ele lhe entregou algo poderoso. Aquela menina não tinha nome, mas carregava consigo uma poderosa mensagem. E olha que interessante. Aquela menina, ela tinha contato com as roupas de Naamã. Ela tinha contato com o seu Senhor. Ela ouvia. Interessante é que nós vamos entender que em nenhum momento a lepra de Naamã passou para a menina, mas a mensagem que havia naquela menina, que ela carregava consigo, transpassou para Naamã. E qual que é a aplicação aqui esta noite? E aqui eu não posso me deixar de ir para a história da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, ela padece durante 12 anos com um fluxo interminável de sangue. Tentou com muitos médicos e nada foi capaz de solucionar o seu problema. Então ela toca na orla de Jesus. Mas aqui é um mistério, porque pela lei falava que não podia tocar, pois aquilo que ela tocasse se tornaria impuro. Ou seja, ela toca em Jesus e Jesus pergunta: quem é que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Pela lei era para gerar impureza em quem ela tocasse, mas por Jesus gerou a virtude que há nele encontrou aquela mulher. A impureza que havia em Naamã não transpassou para aquela menina, mas a mensagem a qual ela carregava transpassou para Naamã e o fez ser curado. A aplicação aqui é muito simples e eu já entrego a minha oportunidade. Nós estamos neste mundo e não podemos ser deixados influenciar pelo pecado. Aquilo que há em nós, que é Jesus Cristo, tem que ser transpassado para as pessoas. Aquilo que havia em Naamã não foi transpassado para a menina, mas aquilo que havia na menina foi transpassado para Naamã. Nessa última hora, Jesus ele nos chama para sermos transformadores de ambiente. Que aquilo que está entre nós, que é a graça de Jesus, possa transpassar para outras pessoas, possa alcançar pessoas, que através de nós a graça de Jesus possa curar os enfermos, possa ganhar almas para o reino, pois Deus ele nos chama para ser influenciadores. Aquela menina influenciou Naamã e não deixou que a lepra de Naamã pegasse ela, pois aquilo que havia dentro dela transpassou e a lepra não teve o poder de ser pegada naquela menina. Eu termino minha reflexão essa noite com esta aplicação. Que aquilo que há dentro de mim e de você possa transpassar por outras pessoas.
e que através de nós, vidas se acheguem ao Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe.